Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. Boa tarde, a paz do Senhor para os irmãos. Venho por meio desse áudio transmitir aqui uma mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no livro do evangelista Mateus, capítulo de número 10, versículo 22, que diz: Vós serão perseguidos e odiados por causa do meu nome. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, versículo 22. Queridos e amados irmãos, Jesus está passando aqui um ensinamento para os discípulos ao enviarem algumas missões, né? E deixando os discípulos cientes das perseguições que ocorreriam. E desfolhando aqui as narrativas bíblicas propriamente ditas, o povo de Deus no geral, tanto os judeus, né, como os cristãos propriamente dito, são perseguidos ou continuam sendo perseguidos até hoje, né? Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 por ali, que aqueles que querem seguir Jesus piedosamente serão perseguidos. Ou seja, Paulo não enganou ninguém. Com todas as letras, ele afirma categoricamente que todos aqueles que querem piedosamente seguir a fé em Jesus, seguir Jesus, os seus ensinamentos, os seus passos, sofrerão perseguições. Então Jesus está bem, né, falando aqui, bem claro. Vocês serão odiados e perseguidos por causa do meu nome, e aqueles que perseverar até o fim será salvo. É uma promessa de Jesus, no que diz respeito à recompensa. Entende? Então, olhando para o povo judeu propriamente dito, já que Jesus está falando para um grupo de judeu, ele também é judeu, abarcando também, né, o plano espiritual de salvação para os gentios, né, que aconteceu e que continua, né, pela graça sois salvos ali. Nós podemos entender o seguinte: os judeus, né, eles vêm sendo perseguidos desde os primórdios. Lá no Egito, né, lá no Egito, os israelitas, né, porque o hebreu, o israelita e o judeu, na real, são um povo só muda o nome, né, baseado em épocas, vamos dizer assim. Na escravidão do Egito, eles já estavam sendo perseguidos, escravizados pelo faraó da época, né? Segundo alguns estudiosos, Ramsés II, provavelmente esse faraó aí do Êxodo, né? Entre 1450 e entre 1200 50 e pouco, é a data que os egiptólogos e os estudiosos do assunto falam, né? Do Êxodo. Então, o que acontece? Todos são perseguidos, irmão. Eles vêm sendo perseguidos, odiados, maltratados, né? Escravizados, caluniados, judiados, né? Nós vimos ali quando eles também são perseguidos na época de Antíoco Epifânio IV, o rei Seleucida, após a morte do Alexandre Magno, o grego, né, no Império Grego. O reinado grego foi dividido em 4 partes, e ali Antíoco Epifânio perseguiu o povo
de Deus, os judeus, né? Por volta ali de 1168, aí depois teve a Guerra dos Macabeus, que deu vitória para eles. Com essa perseguição que eles sofreram por esse rei Seleucida, Judas Macabeu lutou em prol do judaísmo, dos judeus ali e tal, para então eles ter uma vitória, eles conseguiram. Depois foram perseguidos, né, pelos gregos também, de novo, né, pelos gregos, para tentar mudar a identidade dos judeus, para misturar eles com outras raças, tal, tirar eles da cultura que eles viviam, né, tirar eles da crença que eles acreditam, tal. Foram perseguidos também pelo Amã, né, um personagem lá da época da rainha Esther, que tentou exterminar os judeus. Deus interviu através da rainha Esther e deu vitória para o povo judeu. É isso. Depois os romanos perseguiram os judeus. Em 70 depois de Cristo, né, aconteceu a diáspora, e dali os judeus ficou espalhados para os 4 cantos do planeta. E eles vêm sofrendo de lá para cá. Quando chega ali por volta de 1290, eles são expulsos da Inglaterra por eles defender a sua fé, a sua crença, a Torá, que eles entendem, né? Os costumes judaicos, propriamente dito, as leis cerimoniais e tal. Em 1306, da nossa era, depois de Cristo, eles foram expulsos da França por ser judeus, por ser, né, fiéis à palavra de Deus. Em 1492, dia 31 de março, quem estava no comando da Espanha era o rei Fernando II Aragão e a rainha, Isabel de Castela, se eu não me engano. E ali eles foram expulsos da Espanha, porque forçaram eles a adotar uma outra crença, né, que eles não eram. Em 45, houve depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, Adolf Hitler, o austríaco, né, comandando a Alemanha, tal, perseguiu os judeus. Então, os judeus foram perseguidos pelo Amã, pelos romanos, pelos gregos, pelos egípcios, faraós, também pelos europeus, né, rei Fernando e rainha Isabel, pela Inglaterra, pela Espanha, pela França. É isso aí. Em 45, ali por volta desse ano aí, de Segunda Guerra Mundial depois, tal, Adolf Hitler, o austríaco, no comando do nazismo, o nazismo alemão, né, o regime nazista, persegue os judeus a ponto de exterminar eles da vez por toda. É isso aí. Eles são, né, levados para a câmara de gás, concentrado na Polônia, em Auschwitz, Birkenau, por ali. Então, esse regime nazista dominava a Europa. Os judeus foram perseguidos, exterminados em câmeras de gás, serviço pesado, forçado, muitos morreram, estima-se que 6 milhões de judeus foram executados. Houve um genocídio sistemático nazista da parte de Adolf Hitler, e eles foram perseguidos, e continuam sendo perseguidos. Foram morar em guetos, escondidos, corridos, amedrontados. É isso aí. E eles continuam sendo perseguidos. Em 1948,
no 14 de maio, os judeus agora são reconhecidos como Estado independente, e o Estado judeu, Israel, cercado de várias nações inimigas, né, querem o seu extermínio, querem, né, varrer Israel do mapa, querem apagar a identidade israelita, Israel, do mapa. Só que existem fatores a favor desse povo. Ou seja, aqui, o fato de Israel ser odiado, perseguido, maltratado, é porque eles são fiéis a Deus. Eles defendem a sua fé até a morte. Jesus está dizendo lá em Mateus 24, vocês serão perseguidos por todas as nações, entregarão vocês até a morte. Vocês são odiados por causa do meu nome. Então, várias nações querem o extermínio de Israel, por vários motivos e fatores. Primeiro, político, né? Israel se sobressai no cenário político. Segundo, né? Segundo fator aí, a cultura judaica. Muitos têm inveja da cultura judaica, como eles vivem, como eles são fiéis a Deus, como eles vivem o dia a dia, não é mesmo? Sua cultura diferenciada, privilegiada, entre aspas, né? Nesse sentido aí e tal. Terceiro, economia. Israel é um país bem estabilizado na economia, né? Seus planos econômicos são excelentes, seus projetos políticos são excelentes, né? Terceiro fator, Israel é um país, né? Uma nação que tem um fator espiritual, né? Sua religião, sua crença, sua fé, não é mesmo? É isso aí. Então, economia, política, cultura, religião, tudo isso é Israel. Então as nações olham para Israel com inveja, entendeu? Ele se sente ameaçado por essa nação que é Israel, por ele ser bem privilegiado, vamos dizer assim, estabelecidos, né? Suas inteligências, suas tecnologias avançadíssimas, seus exércitos bem estratégico, bem montado. Isso causa o quê? O impacto de inveja no coração das outras nações, das pessoas, dos líderes, dos governantes. Então eles querem apagar Israel do mapa. Eles querem porque querem destruir Israel, mas não vão conseguir, porque toda tentativa é inútil. Toda tentativa de exterminar Israel é inútil. Por quê? Porque é Deus que defende essa nação. Essa nação foi formada por Deus. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então, Zacarias capítulo 12, Deus está dizendo, né? Farei de Jerusalém um cálice de tremer, em outra tradução, de tontear. Mas não é Jerusalém que vai beber o cálice. Quem vai beber o cálice é as nações que vão se envolver contra Israel. Então, quem lutar com Deus, com certeza o tombo é certo. Porque diante de Deus, qualquer gigante tomba. Então, medir força com Deus é perca de tempo. É inútil. Tentativa inútil, não adianta. Deus é que luta por esse povo. Isso é intervenção espiritual, entendeu? Farei de Jerusalém uma pedra pesada. A metáfora da pedra e do cálice indica que Deus está por trás dessa nação, defendendo eles até o fim. Entende? Acontecerá a batalha do Armagedon. Muitos vão contra Israel. Coligações de nações irão contra Israel. Nações e mais nações vão contra Israel, mas ali Deus vai atrair eles ali e vai mostrar quem governa e quem manda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não é só eles que passam perseguição, você também passa. Por quê? Porque muitas das vezes você procura ser obediente a Deus, fiel a Deus. É aí que está a chave da perseguição. Por quê? Porque muitos vão começar a olhar para você com um olhar diferente. Olhar de inveja, de ciúme, de inveja, você entendeu? De inveja, principalmente de inveja.
Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária. Aí vai começar a causar inveja no coração dos outros que estão te vendo. Por quê? Porque você está trabalhando para Deus, sendo obediente, fiel. Então isso vai causar um impacto, né, em muitas pessoas que vão te olhar. Você vai causar ameaça em alguns líderes. Por quê? Porque Deus está te usando. Enquanto uns cruzam o braço e fica no acomodismo, você está trabalhando. Então, quanto mais você trabalha e se aproxima de Deus, mais Deus te usa. É nesse momento aí que você vai ser perseguido, perseguida, atacado, atacada, caluniada. Mas alegra o seu coração, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ô glória! Ô glória! Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, obreiro. Deus está com você, jovem. Deus está com você que está aí no escritório, na escola, na rua, no coletivo, na bicicleta, no mercado, nas ruas. Fica firme na presença de Deus. Essas perseguições não são para comparar com a glória que Deus tem preparado para você. Todos nós que procuramos seguir a fé em Jesus, seguir os passos do Mestre, sempre seremos atacados, perseguidos, mas a recompensa é certa em nome de Jesus. Fica firme, firme. O povo judeu não foi exterminado e não vai ser exterminado. Isso é um milagre vivo. Diante de todas essas perseguições que são milhares de anos, milênios, eles continuam vivos. Eles continuam na ativa. Isso é um milagre extraordinário de Deus. Fazer com que esse povo, né, continue vivo. Era para esse povo ser destruído há muito tempo. Sabe por que ninguém destrói eles? Extermina eles? É porque Deus está com eles. E se Deus está com eles, Deus também está com você, meu irmão. Deus está com você, meu jovem. Deus está com você, obreiro. Deus está com você, pastor. Deus está com você que, né, lidera grupo de pessoas em empresas, né? Deus está com você aí no escritório. Você não vai ser destruído. Você é campeão. Muitos estão tentando te destruir, né? Muitos querem ver o seu tombo, mas você não vai tombar, porque o Senhor está te segurando na tua mão nesta tarde e dizendo: levanta-te, porque estou convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é que peleja por vós, meu irmão. Deus que peleja por vós, minha irmã, obreiro, jovem, irmã, criança, idoso, né? Senhor, Deus é que governa, Deus é que está com você. Não temas, eu estou contigo, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, advertindo o jovem pastor Timóteo: olha, é o seguinte, né? Muitos irão te perseguir, Timóteo, né? Exatamente, essa epístola que eu escrevo para você é o seguinte: aqueles que querem servir a Deus piedosamente, seguir os passos de Cristo, sofrerão perseguição. Aí o apóstolo escreve lá na frente no contexto, ele diz assim: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória é nossa em nome de Jesus. Esta é a mensagem da tarde.